Olá, queridos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição de número 4 do segundo trimestre de 2018, estaremos estudando sobre ética cristã e aborto. E nesta lição, estaremos respondendo algumas perguntas. Afinal de contas, o aborto é legal ou ilegal? A Bíblia apoia ou não apoia o aborto? Afinal, o que a Bíblia fala sobre aborto? E o feto? Ele é a extensão do corpo da mulher ou ele é um ser humano? O feto, o embrião, são seres humanos ou é a extensão do corpo da mulher? O aborto é pecado? Quando começa a vida? Na fecundação? Na gestação ou no nascimento? Estas e outras perguntas, como dissemos, serão respondidas daqui a pouquinho, após passarmos este vídeo ilustrativo em 3D sobre estes 3 períodos, desde a fecundação até o desenvolvimento do embrião, até o desenvolvimento do feto. Eu queria que você assistisse este vídeo e logo após estaremos fazendo alguns comentários sobre a lição de número 4, ética cristã e aborto. Então, meus amados irmãos, acabamos de assistir um vídeo em 3D que retrata o grande espetáculo da vida, algo que somente Deus pode realizar, algo com um grau de complexidade tremendo, que ao contemplarmos, que ao observarmos,
ficamos maravilhados com este show da vida. É importante dizer que quando estudamos sobre aborto, temos que ter em mente as palavras de Ana em seu cântico, quando ela dizia: Deus é o que tira a vida e a dá. Deus é o dono da vida, Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que tira a vida. Inclusive, na próxima lição, estudaremos sobre pena de morte e eutanásia, que é um assunto correlato a este assunto que estamos estudando nesta lição de número 4, que nos fala sobre aborto. O nosso comentarista, ele divide a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele fala sobre o aborto no seu sentido etimológico e no seu significado bíblico. No segundo tópico, o comentarista nos fala sobre o embrião e o feto como indivíduos distintos. E no terceiro tópico, o nosso comentarista fala sobre os tipos de aborto e suas implicações quanto à ética. Neste terceiro tópico, o comentarista ele não trata propriamente dito sobre os tipos de aborto, e sim sobre as liberações da justiça para que aconteça o aborto. As 3 ocasiões nas quais acontecem estas liberações e quais são os argumentos contrários a estas liberações acerca do aborto. No tópico primeiro, como dissemos, estudamos sobre o significado etimológico e o significado bíblico sobre aborto. Aborto, etimologicamente falando, a palavra aborto vem de uma palavra latina, de 2 palavras latinas, ab, que quer dizer interrupção ou privação, e ortus, que quer dizer nascimento. Aborto é a interrupção do nascimento, é a privação do nascimento, é a interrupção da vida em todos os seus aspectos mais dignitários. Aborto é um crime, biblicamente falando, aborto é pecado, aborto é a negação do direito mais sublime e essencial da criatura humana, que é o direito à vida e o direito à existência. Aborto é a interrupção da vida que pode acontecer através de 2 processos: ou espontaneamente ou provocado. O aborto provocado, ainda existem vários tipos de aborto propriamente dito. Existe o aborto mecânico, existe o aborto patológico ou medicinal, e existem vários outros tipos de aborto. Mas o certo que nós precisamos entender é que o aborto é um crime contra a vida, é um crime contra a vítima indefesa que não pode reagir. Aborto é um pecado abominado por Deus. No tópico número 2, o nosso comentarista vai nos falar sobre o feto e o embrião. E neste tópico nos vem a pergunta: quando começa a vida? Existem alguns cientistas, e nós concordamos com eles, que diz que a vida começa quando ocorre a união, quando ocorre a fusão do gameta masculino com o óvulo feminino, dando assim início ao que chamamos de zigoto. A vida começa por ocasião da formação do zigoto. Mas existem alguns outros cientistas que entendem que o zigoto ainda não era um ser humano. Eles entendem que o zigoto ainda não é a vida propriamente dita. Então eles entendem que a partir do 7º dia, quando este zigoto consegue se alojar no útero da mãe, aí dando então ocasião ao que chamamos de embrião, aí sim ocorre a vida. Isso é uma segunda linha de pensamento, é uma segunda linha de interpretação. Dizem
Diz esta segunda linha que a vida só começa quando o zigoto encontra a região fértil, região aprazível no colo do útero. Mas ainda existe uma terceira linha que diz que o aborto só acontece, ou melhor, que a vida só acontece a partir do 14º dia, quando o embrião já tem condições de formar o seu sistema nervoso e responder a estímulos nervosos. Ainda existe uma quarta linha que diz que a vida começa quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero. E isso acontece lá pela 25ª semana de gestação. E ainda existe uma quinta linha que diz que a vida começa quando o feto vem à luz, quando a mulher dá à luz a um recém-nascido. Então são várias teorias, são várias sequências, porém quando os homens estão confusos, nós recorremos à Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá a entender claramente que a vida começa quando da formação do zigoto, quando o gameta masculino se encontra e se funde com o óvulo feminino, dando assim início e o aparecimento do zigoto. Aí se dá a vida, mesmo porque na nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, no Salmo 139, verso 16, o salmista nos diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. O salmista está nos dizendo que quando o seu corpo ainda não tinha forma, Deus já estava o contemplando, as quais estas coisas iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Então entendemos pela Bíblia que a vida começa no zigoto. A vida começa com a junção do espermatozoide com o óvulo feminino. Deus é o dono da vida. Chegamos então no terceiro tópico, que fala acerca dos argumentos contra as liberações oferecidas pelo Código Penal no seu artigo 124. O Código Penal, no artigo 124, vai nos dizer que o aborto é permitido apenas em 3 situações. Primeira, em situações de estupro. Segundo, em situações de anencefalia, que é a má formação do cérebro. E em terceiro lugar, quando põe em risco a vida da mãe, da gestante. Nestes 3 casos, o comentarista nos apresenta fortes argumentos que derrubam algumas teses. Por exemplo, quando a lei diz que em caso de estupro, a mãe pode pedir o aborto, nós esquecemos que muitas pessoas, pela lei, nem precisam comprovar o estupro. Basta chegar numa delegacia, abrir um BO, chegar numa clínica e informar a situação de estupro, e aquela mulher é submetida automaticamente a um aborto, quando na verdade muitas pessoas estão simplesmente fazendo isto de uma forma irresponsável e simplesmente matando uma vida. Num segundo caso, quando a justiça diz que se o bebê estiver desenvolvendo uma má formação no seu cérebro, a mulher, a mãe, tem o direito de solicitar um aborto, quando na verdade, segundo esta teoria, está dizendo que apenas os bons, apenas os melhores, apenas os perfeitos devem sobreviver. E isso é uma teoria chamada, aqui segundo a nossa lição, eugenia, que diz que apenas os melhores devem sobreviver, apenas os perfeitos devem sobreviver. Isso nada mais é do que uma ideologia da melhor raça, e nós, como crentes, como servos de Deus, como uma igreja cristã, não podemos aprovar este tipo de ideologia, mesmo porque Deus, ele é poderoso para fazer o milagre da cura, o milagre da vida, o milagre da ressurreição. E em terceiro lugar, a justiça permite o aborto
quando o bebê, quando o feto, quando o embrião oferece risco para a vida da mãe. E agora eles estão dizendo que se um bebê, se um feto oferece risco para a vida da mãe, a mãe tem o direito de fazer o aborto, dizendo com isto que eles, os homens, decidem quem vai morrer e quem vai viver. É uma situação muito complexa, é uma situação muito complicada, que os pastores, os líderes, devem orientar os seus liderados, os seus membros, da forma mais sábia possível. Mas o certo é que o nosso Deus, Ele é o dono da vida. A vida pertence a Deus. Somente Ele tem poder de tirá-la, somente Ele tem poder de oferecer a vida. Aborto é uma questão muito controvertida, mas em todos os casos, em todas as instâncias, nós ficamos sempre com a Bíblia. E a Bíblia diz que o aborto é um homicídio. O aborto é a cessação de uma vida. O aborto é uma interrupção de um nascimento. Então, entre a ciência, entre a justiça e entre a Bíblia, nós ficamos pela Bíblia. Que Deus nos abençoe. Foi apenas algumas rápidas considerações acerca desta lição, mas eu espero que estas considerações venham ajudar aos nossos professores na lição de amanhã. Não se esqueça de clicar aí na inscrição do nosso canal, no gostei e também nas notificações para que você possa receber outros vídeos. Deus te abençoe.